Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que você coloca no seu corpo? Remédio ou algo natural? Você vai lá na farmácia ou você compra um chá? Essa é uma questão muito importante e eu vou trazer nesse vídeo aqui um vídeo diferente. Eu tenho trazido muito aqui no canal vídeos sobre chás, sobre como você pode curar, ter melhora de algumas doenças com os produtos naturais, com chás, plantas, através da alimentação. Mas eu quero trazer 3 pontos aqui para que você se convença do porquê você deve escolher um ou outro, um remédio ou um produto natural, né? Um chá, ou uma planta, uma alimentação, uma comida natural. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando a gente está com uma dor, a gente pensa num remédio porque a gente acha que o remédio vai funcionar mais rapidamente e que é certeza, a gente tem certeza que tomando o remédio vai ficar bom. Bom, então esse é o primeiro ponto, uma suposta eficácia do remédio, né? Só que existe um dado estatístico sobre os remédios que é chamado NNT, que é número necessário para tratar. Saiba que todo remédio tem esse número. Quer dizer o seguinte, por exemplo, para dor de cabeça, dipirona. Existe um número da dipirona que pode girar em torno de 7 a 10. O que é isso? Para que uma pessoa tenha uma melhora de uma dor de cabeça comum, 7 pessoas estão tomando a dipirona sem ter uma melhora, tá? Então, provável que tenha acontecido com você, ou com algum parente seu, ou que aconteça sempre. Você está com uma dor, toma um remédio e de repente não melhora. A gente acha que vai melhorar, mas às vezes não melhora. Então isso é chamado de eficácia. Às vezes o NNT, né, o número necessário para tratar, é muito alto. Tem remédios que chega a ser um número de 50, ou seja, 50 pessoas tomam o remédio para que uma tenha um resultado eficaz, para que uma fique boa. Então nós não temos certeza absoluta sobre a eficácia dos remédios. Mas eles são muito importantes. Eu não estou dizendo que os remédios não são importantes, tudo bem? Porém, os remédios são substâncias sintéticas. E muitos remédios trazem moléculas que são derivadas de produtos naturais, de moléculas da natureza, né? Então eles vão lá, sintetizam aquela molécula que já existe na natureza para fazer um remédio e fazer a gente tomar. E o chá? Por que usar chá? Os chás são naturais. Porém, o chá também tem o mesmo problema do remédio. Muitas pessoas usam chá e não tem um resultado, né? Porque existe também o NNT, número necessário para tratar. Cada chá tem essa eficácia, esse número para tratar. Então tem pessoas que tomam chá de camomila e sentem sono e vão dormir, ou seja, cura a insônia. Tem gente que toma chá de camomila e não sente nada, absolutamente nada, continua com insônia sem conseguir dormir. É a mesma coisa do remédio, você percebe isso? Ou seja, a mesma incerteza que o remédio tem, os produtos naturais também têm. Então por que você deve escolher um ou outro, né? Primeiro vamos falar do terceiro ponto agora, antes de eu responder, que é o chamado efeito placebo. O que é o efeito placebo? Placebo é uma substância que parece alguma coisa, mas não é. Ou seja, um remédio que parece ser um remédio, mas na verdade ali dentro não tem nenhuma substância. Pode ser farinha, tá? Então isso é um placebo. Só que existe o chamado efeito placebo. Ou seja, a pessoa pega uma pílula que não tem nenhum efeito, é pílula de farinha, só que ela acha que é um remédio para dor de cabeça. Ela vai, toma e fica boa da dor de cabeça. E o efeito placebo, ele existe para todos os lados, para o lado bom e para o lado ruim. Ou seja, a pessoa pode usar um remédio lá, que ela acha que é um remédio, sei lá, magnésio, só que é uma pílula de farinha. E ela pode ter os mesmos efeitos do magnésio, ela pode ter o efeito laxativo, pode ficar com diarreia, só que na verdade não era nada ali, era uma pílula de farinha. Só que afetou o psicológico, o efeito placebo fez com que ela tivesse aquele efeito de laxativo, de diarreia. Só que existe o efeito placebo também para o lado bom. Você tomar alguma coisa que não é nada, é uma pílula de farinha, mas você fica bom. Então, para ambos os lados,
esse efeito já tem comprovação científica. Esse efeito ele existe. A gente acredita numa coisa e aquela coisa acontece. Às vezes é o efeito da fé. A pessoa acredita, tem fé que vai ficar boa, ora, e de repente ela fica bom de alguma doença. A dor de cabeça passa, a dor na coluna passa. Então isso é o efeito placebo. Ambos têm o efeito placebo, tanto o remédio quanto os chás. Então a gente pode tomar o remédio, ele pode ser eficaz e realmente tratar aquele problema e fazer com que a gente fique bom. Só que a gente pode ficar bom também pelo efeito placebo, porque a gente acredita tanto que o remédio vai funcionar e que você termina ficando bom. E o chá é a mesma coisa, você pode tomar o chá e ficar bom simplesmente pelo efeito placebo. E você também pode ter efeitos colaterais por causa do efeito placebo. Então, onde eu quero chegar? Tanto os produtos naturais quanto os remédios, eles vão sofrer dos mesmos problemas e das mesmas virtudes. Então, qual você deve escolher? Ora, se você tem os mesmos problemas e as mesmas virtudes, tanto no remédio quanto no chá, por que não escolher primeiro colocar algo natural dentro de você? Se o que você está passando não é algo grave, algo que leve ao risco de morte, eu aconselho você optar em colocar primeiro algo natural dentro de você. Por quê? Se você primeiro opta por colocar um chá dentro do seu corpo, né, usar um chá, um alimento natural, alguma substância natural, você pode ficar bom pela eficácia do produto natural, do chá, você pode ficar bom também pelo efeito placebo. Olha que maravilha! Você curou algum problema, tratou algum problema usando algo natural, seja pela eficácia ou pelo efeito placebo. Caso você não fique bom, não consiga tratar, não melhore, aí você vai para o produto sintético, você vai para o remédio, de preferência, obviamente, passando por um médico, uma consulta que ele vai receitar, e aí você vai tomar o remédio. Mas você sabe que você também pode ficar bom usando o remédio, mas também pode não ficar. E é assim que as coisas funcionam. Quando você vai ao médico, o médico normalmente começa com um remédio mais tranquilo, né? Aí você toma e de repente não melhora. Aí você volta para o médico e fala, doutor, eu não melhorei, a coisa não melhorou, não passou. Aí ele entra com um remédio mais forte de repente. Não é assim que funciona. Então o mundo da saúde ele funciona dessa forma. E acredite, eu já fui contra você começar por um produto natural. Eu era muito mais a favor de já começar com a medicação, por ter essa falsa certeza de que temos mais estudos científicos dos remédios. E temos de fato, temos muitos, mas muitos, muito mais estudos científicos sobre remédios sintéticos do que sobre produtos naturais. Isso é um fato. Mas esse fato não isenta a nossa responsabilidade de colocar algo no nosso corpo que pode funcionar e pode não funcionar. E pode também trazer efeitos colaterais, efeitos adversos muito sérios. Então, se você pode optar em colocar algo natural no seu corpo, faça essa opção. Se você não melhorar, busque o médico imediatamente e use o remédio. Infelizmente, muitos médicos eles não pensam dessa forma. Eles não ponderam na utilização de produtos naturais antes da prescrição de um remédio. É óbvio que cada caso é um caso. Existem situações em que a doença ela precisa de um pouco mais de certeza. Então o médico precisa optar em dar algo que ele tem mais certeza. Que nesse caso são os remédios, porque temos mais estudos científicos. Então temos algum grau de certeza maior sobre alguns remédios. E alguns remédios, outros remédios mais novos nem tanto. Então ele precisa optar realmente pelo remédio sintético. Mas existem situações de saúde que a gente pode tentar usar um produto natural. A gente pode tentar usar um chá. Se é uma coisa muito mais simples, na sua casa, use um chá primeiro. Tá com dor de cabeça, tá com dor de barriga, use primeiro o chá.
Mude sua alimentação, depois você pensa no remédio. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse bate-papo, dessa dica que eu estou dando para vocês e explicando por que eu tenho postado tanto sobre chás, sobre produtos naturais, porque eu acho que a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa ter muita atenção com o que a gente coloca dentro do nosso corpo. Pense que o seu corpo é a única coisa que você tem realmente certeza de sua propriedade, que você tem que cuidar. Tenha cuidado com o que você coloca dentro de você. Não coloque qualquer porcaria dentro de você, porque é o seu centro, é o seu palácio, é a sua casa, é a sua saúde, é o seu corpo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ative o sininho também. Vou ficando por aqui, um grande abraço.